Nesta segunda aula do capítulo 2 do curso de Geometria Plana, são apresentados diversos postulados referenciados a planos. Neste primeiro slide desta segunda aula do capítulo 2 deste curso, é apresentado na figura 2.12 o postulado de Euclides para retas não paralelas. Este postulado afirma que se uma reta S em um plano intercepta duas outras retas R e T, também pertencentes ao mesmo plano, e a soma dos ângulos internos formados em um dos semiplanos definido pela reta S for inferior a 180 graus, as duas retas R e T interceptadas pela reta S se interceptarão em um ponto deste semiplano. A figura 2.12 mostrada no slide apresenta as duas retas T e R e a reta S que intercepta as duas retas T e R. O semiplano analisado é o semiplano alfa. Na segunda parte deste slide é apresentado o postulado de paralelismo de Euclides, que afirma que por um ponto de um plano passa uma única reta paralela a uma outra reta pertencente a este mesmo plano. Neste segundo slide desta segunda aula do capítulo 2 deste curso, é apresentado um teorema referente à definição de um plano por uma reta e um ponto. O teorema em seu enunciado afirma que por uma reta e um ponto, não pertencente a esta reta, passa um único plano. A prova é realizada de acordo com o mostrado na figura 2.13, onde uma reta S com dois pontos B e C pertencentes à citada reta e um ponto A não pertencente à citada reta são apresentados. Os três pontos marcados A, B e C não são colineares, ou seja, não estão em linha reta, pois o ponto A não pertence à reta S. Então temos a situação determinada pelo postulado já apresentado na aula anterior, que afirma que por três pontos distintos e não colineares passa um único plano. Ou seja, três pontos distintos no espaço e não em linha reta, ou seja, não colineares, determinam um plano. Este slide apresenta um teorema sobre a definição de um plano por duas retas concorrentes. O enunciado do teorema afirma que se existirem duas retas distintas e concorrentes, ou seja, as duas retas possuem um ponto comum na intersecção das mesmas, existe um único plano que contém essas duas retas. A prova é apresentada através da figura mostrada no slide número 2.14, onde duas retas S e T, que possuem o ponto A marcado na reta S e o ponto B marcado na reta T, e tem um ponto de interseção K. Como os pontos A, B e K são distintos e não são colineares, ou seja, não estão em uma mesma reta, pois os pontos A e B estão localizados em retas diferentes, então temos três pontos distintos e não alinhados, o que novamente retorna ao postulado já apresentado na aula anterior, que afirma que por três pontos distintos e não colineares passa um único plano. Assim, esse teorema garante que por duas retas concorrentes no espaço passa um único plano. Neste slide é apresentado o teorema que tem por enunciado que duas retas paralelas determinam um único plano. Para realizar a prova é apresentada a figura 2.15, onde duas retas paralelas S e T são interceptadas por uma reta KA. Também é marcado sobre a reta S um ponto B, diferente do ponto K. A definição de retas paralelas afirma que as mesmas não são concorrentes e que a distância entre dois pontos de intersecções, cada um destes pontos em uma das retas e pertencente a uma perpendicular que intercepta ambas as retas, é constante para qualquer perpendicular, o que obriga que, para atender a essas condições, ambas as retas devem pertencer ao mesmo plano. Assim, traçando-se uma perpendicular a uma das retas e escolhendo o ponto de intersecção em mais um ponto distinto em uma das retas, e mais o ponto de intersecção com a outra reta, existirão três pontos distintos e não alinhados, ou seja, não colineares, pois dois pontos estão em uma reta e o terceiro em uma outra reta, o que faz nós retornarmos ao postulado já apresentado na aula anterior,
que afirma que por 3 pontos distintos e não colineares passa um único plano. Essa demonstração é válida para qualquer perpendicular às duas retas paralelas e um ponto adicional distinto em uma destas retas paralelas. Este slide apresenta um método para dividir um segmento de reta em n subsegmentos de iguais dimensões. No slide é apresentada a figura 2.16 que mostra o método. Para subdividir um segmento de reta B em n subsegmentos de iguais dimensões, traça-se o segmento de reta B com a dimensão especificada para este segmento. Em seguida, traça-se um segmento de reta auxiliar AP, utilizando-se um ângulo qualquer S com o segmento original AB. Sobre o segmento de reta auxiliar AP, marcam-se n subsegmentos com qualquer dimensão, mas todos com a mesma dimensão escolhida. Continuando o processo, é traçado um segmento de reta unindo o último ponto marcado I ao ponto B. Em seguida são traçadas retas paralelas passando por cada um dos pontos definidos pelos subsegmentos marcados sobre o segmento de reta AP. Os pontos de intersecção destas retas paralelas com o segmento de reta original AB definem os subsegmentos sobre o segmento de reta original AB. Assim são marcados os pontos M, N, O, P, Q, R sobre o segmento original AB. Neste último slide desta segunda aula do capítulo 2 do curso de Geometria Plana, é apresentada a proporcionalidade existente entre segmentos de retas. A figura apresentada no slide número 2.17 mostra duas retas não paralelas, AI e BJ, cortadas por 5 retas paralelas, AB, CD, EF, GH e J. Os subsegmentos de retas gerados sobre as retas não paralelas AI e BJ resulta em uma proporcionalidade desses subsegmentos de acordo com a apresentação na figura, onde a divisão das dimensões dos subsegmentos AC pelo subsegmento BD é igual à divisão da dimensão do subsegmento CE pelo subsegmento DF, etc. Esta divisão apresenta sempre o mesmo valor constante. Assim, esta proporcionalidade apresentada permite o cálculo da dimensão de um subsegmento conhecida a dimensão do outro subsegmento e do valor da constante.